Vamos de novo aí, meu parceiro. Tá acabando já. Desculpa aí também porque tá difícil de gravar e toda hora a memória trava, né? Mas eu tô gravando, tô postando um link lá pro teu e-mail e vou liberando a memória também. Suave, vamos que vamos. Vamos retomar essa questão 3 aqui, que é uma questão bem difícil. Questão 13, ó. Incêndios classe delta são os que se vê, incêndios classe quilo são os que se verificam em gordura animal barra vegetal. Lembra que a gente falou de cozinha? E tem sido por muito tempo a principal causa de incêndio em cozinha. Beleza. Com relação a essa classe de incêndio, assinale a alternativa correta. Ele quer a certa. Então vamos lá. A alternativa correta. Os óleos de cozinha usados para fritura têm uma faixa ampla de temperatura de ignição que pode ocorrer em qualquer intervalo de 288 a 385 graus Celsius. Opa, ele pode ocorrer nesse intervalo sim, 288 a 385 graus Celsius, está certinho. Mas ele tem uma faixa ampla de temperatura de autoignição. Lembra que eu falei que tudo associado à classe quilo é autoignição ou é autossustentável? Tudo, sem exceção. Falou temperatura de ignição, não é temperatura de ignição, é temperatura de autoignição. É reação autossustentável. E assim vai. Então já identificamos um erro aqui na alfa, não é ela que ela quer. Bravo. Depois de ocorrida a ignição? Não. Depois de ocorrida a autoignição, o óleo mudará ligeiramente sua composição ao queimar-se, sim, tornando a nova temperatura de autoignição também. Então, mais um erro. Invalida aí a questão bravo. Nem alfa, nem bravo. Com isso, o incêndio tornar-se-á sustentável? Não, autossustentável. A menos que a massa inteira de óleo seja resfriada, ok, a uma temperatura abaixo desta nova. O resto é certinho. Observe que são erros bem sutis. Então, delta, o agente extintor ideal é o pó químico umedecido, sim, que consiste numa solução de água com acetato de potássio, beleza, carbonato de potássio, beleza, e citrato de potássio, beleza. Só que está faltando o último item lá, que é a combinação entre esses aí. Não é somente os três, pode ser os três ou uma combinação entre eles. Então, isso aqui também invalida a questão. Então, letra delta, assim como a chave anterior, está errada. Só nos resta eco. Vamos ver aí. Eco. A água da composição tem a função de resfriamento, beleza, do produto, permitindo que a temperatura permaneça abaixo, sim, do ponto de autoignição. Olha o alto aqui, ó. Beleza, certinho. Letra eco. Então, a gente observa que essa classe delta, essa classe quilo, perdão, desculpa, ela é bem pegadinha, bem pegajosa, tem coisas que podem roubar a gente. Então fica atento a essas cascas de banana aí para a gente manobrar. Vamos lá, questão 14, está acabando. A manutenção da doutrina do CAV, inclusive a detecção e correção de irregularidades observadas que venham a apresentar riscos de incêndio a bordo, é de responsabilidade de quem? De todos. Isso aqui é só para fixar o nosso conhecimento. Responsabilidade de todos a bordo, cabendo ao encarregado do CAV sua supervisão. Lembra que a gente viu essa questão da manutenção da doutrina do CAV, inclusive detecção e correção de irregularidade. A gente falou que a responsabilidade é de todo mundo, mas cabe ao encarregado do CAV a supervisão dessa manutenção da doutrina. Então, eu até falei que existia uma sequência hierárquica. O encarregado do CAV vai supervisionar, só que ele sozinho não consegue supervisionar. Então, ele precisa da ajuda de 4 militares, que exercem 4 funções. A gente vai ver que essas funções obedecem a uma sequência hierárquica. Lembra que a gente falou? Antes de a gente buscar aqui nas alternativas aqui, a gente vai lembrar. É o encarregado de divisão, que é um oficial. É o fiel de cabo do navio, que normalmente é um sargento. É o fiel de cabo de divisão, que é um cabo ou marinheiro. E é o pessoal de serviço. Então, esses 4 vão ajudar o encarregado do CAV a supervisionar a manutenção da doutrina do CAV. Então, vamos buscar aqui nas opções quais que tem essas funções aí que obedecem a essa sequência hierárquica. Vamos lá. Encarregar a divisão? Sim. Fiel de cabo da divisão? Fiel de cabo de serviço? Pessoal de serviço.
a gente observa aqui que também não está na sequência certinha aqui, porque está fora o fiel de cave do navio. Então, elimina. B. Encarregar a divisão? Sim. Fiel de cave do navio? Sim. Fiel de cave das divisões? Sim. Pessoal de serviço? Sim. Fiéis de cave e serviço de patrulha? Não somente eles. A nova publicação diz que todo mundo pessoal de serviço. Ela generaliza. Na publicação anterior que tinha especificando fiel de cave, serviço e patrulha. Então, a gente elimina a Bravo, tá bom? Charlie, encarregado de divisão, sim. Fiel de cabo do navio, sim, é um sargento, né? Encarregado de divisão oficial, fiel de cabo do navio, normalmente é um sargento. Fiel de cabo da divisão, camarinheiro, pessoal de serviço. Opa, achamos nossa resposta aqui, letra Charlie. Vamos ver as demais. Encarregado de divisão, sim. Encarregado do cabo não pode ser porque ele é ajudado por essas 4 funções aí, então elimina. Eco. Encarregado do cave não pode ser também porque ele vai ser auxiliado, ajudado por essas 4 funções aí, beleza? Então, fixando aí ali pelo encarregado de divisão, que é um oficial, fiel de cave do navio, que normalmente é um sargento, fiel de cave de divisão, que normalmente é um cabo ou marinheiro, e o pessoal de serviço, sempre nessa sequência hierárquica aí. 15. Considerando-se que na prática a eclosão de um incêndio a bordo não pode ser definitivamente impedida, especialmente em situações de guerra, é necessário que se adotem providências. Lembra que a gente falou sobre providências e medidas de material combustíveis a bordo? Então, é necessário que se adotem providências não só de prevenção de incêndios, mas também aquelas que venham a atenuá-lo quando ele for inevitável. Com relação às medidas preventivas, assinale a única alternativa errada. Quando se fala em medidas preventivas, a gente tem que lembrar aqueles 5 aspectos que nós falamos lá no finalzinho do capítulo 2, que é o primeiro aspecto: eliminação do material desnecessário à operação militar do navio, especificação do material de bordo, segundo aspecto. Terceiro aspecto: armazenamento e proteção do material combustível existente a bordo. O quarto aspecto, tem que lembrar, vou ver, depois a gente vai vendo aí no decorrer. Então vamos ver lá. O navio deve ter conhecimento, vamos relembrando aqui, ele quer a alternativa errada. Vamos destacar aqui que ele quer a alternativa errada. Então vamos lá. O navio deve ter conhecimento dos riscos existentes decorrentes da existência desse material e de material estranho a bordo, sua localização e as medidas especiais, se necessário, a serem tomadas caso ocorra alguma avaria, confeccionando para tal uma tabela de inflamáveis. Lembra que a gente falou lá naquele primeiro aspecto, lá que é eliminação do material desnecessário à operação militar do navio? Se eu elimino, é porque ele é desnecessário. Se ele é desnecessário, eu elimino, entendeu? E para eu adotar um critério, eu tenho que elaborar uma tabela de inflamável para eu saber o que é desnecessário para eu eliminar. É aquele primeiro aspecto lá. Então essa alternativa está certa, não é a nossa resposta. Está associada ao primeira medida preventiva, primeiro aspecto básico. Vamos lá, letra B. No que tange à eliminação do material desnecessário à operação militar do navio, o projeto das unidades navais deve prever a mínima utilização de equipamentos e acessórios compostos por materiais combustíveis. Opa, aqui a gente já identifica um erro ali. No que tange à eliminação do material desnecessário, não. Lembra que a eliminação do material desnecessário diz respeito à tabela de inflamáveis, e que quando a gente fala de especificação do material do navio, é aquela fase que está ligada ao projeto do navio, aos engenheiros, quando eles especificam tudinho ali para a gente poder levar um mínimo material a bordo dos navios. Então isso aqui ele misturou o primeiro aspecto, que é a eliminação do material desnecessário, com o segundo aspecto, que é a especificação do material de bordo. Lembra que especificação vai estar sempre ligada ao projeto do navio, aquela fase do início do navio, na construção, que ele já é projetado com material específico para um navio de guerra levar o mínimo possível. Então a gente achou nessa opção de resposta aí que ele quer errada. Vamos seguir para ver os demais aqui.
Charlie. Quando não puder ser evitado o armazenamento de material combustível no convés principal ou superestrutura, o mesmo deverá ser acondicionado e posicionado de forma que possa ser lançado facilmente ao mar. Sim, isso aqui também está ligado no terceiro aspecto, que é armazenamento e proteção do material combustível. Isso aqui está certinho, não tem nada de errado, que eu até falei que ele diz que não se deve armazenar material no convés principal ou superestrutura, que ele dá preferência lá naquele último item que seja armazenado no compartimento abaixo da linha d'água, por conta da questão da temperatura do compartimento e tal. E ele diz que se for inevitável, se tiver que armazenar no convés superior ou superestrutura, que seja feita mais a ré possível e que possa ser lançado facilmente no mar, certo? Então essa aqui está certinha também, ok. Vamos ver a delta aqui, ó. A limitação da quantidade de materiais inflamáveis ao mínimo necessário à operação em vista, sim, será mais fácil ser planejada em tempo de paz, quando a duração de cada comissão pode ser estimada com rigor. Sim, é aquele quarto aspecto básico lá das medidas preventivas, que diz que é bem mais fácil planejar o quanto de material que eu vou levar quando estou em tempo de paz, porque eu sei o tempo que vai durar aquela comissão. Então tá certinho. Letra E, a manutenção do navio nas suas melhores condições de resistência ao fogo pode ser alcançada por meio da realização de frequentes inspeções, sim, de modo a manter os riscos de incêndio reduzidos ao mínimo, e por meio também da contínua conscientização da tripulação quanto à necessidade de manter o navio seguro, o que é alcançado através do adestramento individual, por equipes e para os quartos de serviço e de notas em plano do dia. Isso aqui é o último, é o quinto aspecto básico lá das medidas preventivas. Também está certinho, isso que eu te falei. É importante a gente saber quais são as medidas e o texto a ela associado aí com as suas características. Beleza? Então vamos lá, questão 16. Das alternativas abaixo relacionadas, qual a única que não constitui um perigo adicional com o navio em período de reparo? Lembra que eu falei que também isso é novidade na publicação nova do Camaleão E, a nova revisão? Ele faz duas situações que podem surgir perigos adicionais para o navio. Aí ele diz que o perigo adicional que vai ser criado no navio numa situação de reparo, que é o PMG que a gente falou, ou numa situação de guerra. Numa leitura bem atenta a gente consegue fazer essa distinção aí, quer ver? Então ele pede a única que não constitui um perigo adicional, ou seja, ele quer errado aqui. Vamos lá, período de reparo. No período de reparo, existe grande quantidade de falhas de corte e solda simultânea e falta de controle e supervisão durante esse tipo de serviço? Sim, só lembrar de qualquer navio PMG. No período de reparo, existem numerosos painéis energizados e cabos elétricos com muitas emendas? Sim. No período de reparo, existem períodos adicionais, circunstâncias de guarnição reduzida a bordo e interrupção de comunicações interiores, com consequente demora na disseminação de um alarme geral? Sim, a gente sabe que no PMG o navio fica o pessoal reduzido, vários fatores de comunicação são retirados. Beleza, então não é a nossa resposta. Existência de grande quantidade de pessoal estranho a bordo. Sim, a gente vê um montão de paisanos de firma, arsenal trabalhando a bordo no período de PMG. Vamos ver a eco. Interrupção momentânea ou permanente de energia elétrica e ou comunicações em parte ou em todo o navio. Opa, isso aqui a gente sabe que é uma situação que é um perigo adicional com um navio em período de combate ou guerra. É um pouco difícil às vezes de associar, mas eu consegui decorar que questão estratégica, os caras cortam a comunicação quando é uma situação de guerra. Tá bom? Então não vamos confundir isso aqui com a letra Charlie aqui, ó, guarnição reduzida a bordo e interrupção de comunicações interiores. Falou comunicações interiores, é coisa bem específica do navio, leva sempre a circunstância de período de reparo e não de guerra. E quando ele fala interrupção momentânea ou permanente, energia elétrica ou comunicações, somente comunicações, é situação de guerra. Lembra da estratégia de comunicação e tudo mais. Tá bom? Então, pessoal, nossa letra eco. Questão 16, letra eco. É a única que é o errado aí. Isso aqui faz parte do circunstância de período de combate.
Questão 17.